Boa noite. O compromisso do Grupo Bandeirantes de Comunicação com a liberdade de expressão e o exercício da democracia nos traz novamente ao encontro como desta noite, transmitido pela Band Rio e a rádio Band News Fluminense FM, ao vivo do Teatro Oi Casagrande, na zona sul do Rio. Esse encontro também poderá ser acompanhado pelo site www.band.com.br, clicando no link debate. Neste debate entre candidatos ao governo do Rio, a palavra-chave é interatividade. Nós queremos promover um encontro em que você tenha voz, afinal, a responsabilidade pela escolha é sua. A Band Rio fechou uma parceria com o Twitter. Para enviar uma pergunta ou um comentário, basta mandar um tweet com a hashtag #DebateBandRio. A sua mensagem poderá aparecer aqui na tela durante o debate. Este número que aparece no canto da TV é o tweetômetro e representa o volume de tweets com alguma referência ao debate. De acordo com a legislação eleitoral, participam do encontro de hoje 5 candidatos ao governo. São eles: Antony Garotinho, pelo PR, Luiz Fernando Pezão, pelo PMDB, Lindbergh Farias, pelo PT, Tarcísio Mota, pelo PSOL e Marcelo Crivella, pelo PRB. Além deles, também disputam os candidatos Deise Oliveira, pelo PSTU, e Ney Nunes, pelo PCB. Seguindo a legislação eleitoral, eles serão convidados a participar de entrevistas ao vivo no Jornal do Rio, da TV Bandeirantes e na rádio Band News Fluminense FM. As regras do debate desta noite foram acertadas com os representantes dos partidos. Neste primeiro bloco, cada candidato escolhe um adversário para responder a uma pergunta. Acompanhe as regras. O tema da pergunta é livre. A ordem de quem começa perguntando será definida em sorteio. O candidato que responde a uma pergunta não poderá ser escolhido novamente. O último a responder fará a pergunta obrigatoriamente a quem abriu a rodada de perguntas. Cada candidato terá 30 segundos para perguntar. A resposta deve ter 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica também 1 minuto. Em seguida, como irá acontecer em todos os blocos, os candidatos responderão a uma pergunta do Twitter selecionada pela produção do debate. Haverá um único sorteio para definir quem começa a série de respostas. Nos blocos seguintes, o primeiro a responder seguirá a sequência. Todos os candidatos responderão a uma única pergunta. O tempo de resposta será de 1 minuto. Para participar, basta postar uma pergunta no Twitter com a hashtag #DebateBandRio. Caso algum se sinta atingido por injúria, calúnia ou difamação, poderá solicitar direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão da TV Bandeirantes, com base em acordo firmado com os candidatos. Se aceito, o candidato terá 45 segundos para exercer esse direito no começo do bloco seguinte ao pedido. Uma boa noite, então, a todos os convidados, a todos os candidatos. Iniciando, então, o debate de hoje, vamos ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas. E o primeiro candidato sorteado, então, é o candidato Antony Garotinho. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta e quem o senhor escolhe, por favor? Eu escolho o atual governador Luiz Fernando Pezão. Então, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Para a minha pergunta. 30 segundos. Muito bem. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal ajuizaram uma ação pelos recursos que o governo federal enviou ao governo do Estado para a tragédia da região serrana. Era para construir casa, fazer encosta, pagar aluguel social. E esses recursos, segundo o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, não foram aplicados. Eu acho que é uma boa oportunidade para ele responder aqui. Ok. 2 minutos para a resposta, candidato. Eu tenho um orgulho imenso da minha atuação na região serrana. Fui o primeiro a chegar logo depois do Corpo de Bombeiros. O acidente se deu por volta das 5h30 da manhã, eu cheguei às 9h30 da manhã a Friburgo. Fiquei 36 dias na Serra. Nós fizemos o maior socorro de todos os tempos em uma calamidade registrada por todos os técnicos que estavam lá. Nós estamos
fazendo e já entregamos 1.300 residências. Fizemos 1.900 indenizações. Até o final do ano, vamos entregar mais 3.200 moradias em Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, e Petrópolis e Areal. Fizemos mais de 63 pontes, ainda estamos construindo mais 23. Fizemos mais de 60 encostas. Eu não tenho nenhum processo conjunto ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Provoquei o Tribunal de Contas da União para nós realizarmos um seminário internacional dentro do TCU para discutir a lei de desastres que a presidenta Dilma, junto com a ex-ministra Gleice, estava mandando para o Congresso Nacional para ser discutido, porque foi a maior calamidade do mundo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na Serra. Eu sou uma pessoa que coloca o meu coração na administração. Fui o primeiro a chegar na região serrana, fui o primeiro a chegar no Bumba, fui o primeiro a chegar no dia 1º de janeiro na Ilha do Bananal, em Angra dos Reis, no Morro do Glória. Eu não fujo da minha responsabilidade. Lá era um problema municipal, cheguei numa cidade que estava sem prefeito, o prefeito acidentado na Suíça, o vice, a Câmara não tinha dado posse e nós salvamos a Serra. Hoje é o maior volume de obras. O candidato já terminou, agora a sua réplica em 1 minuto. Para não ficar nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar o processo que corre na Vara Federal e também no Ministério Público Estadual contra o senhor Afonso Monerá, que é o sub dele, e o senhor Hudson Braga, que também é assessor dele, quando ele era secretário de Obras e também vice-governador. Os senhores podem disponibilizar o blog do Garotinho ou a minha página no Facebook, os senhores vão encontrar lá. Foram 70 milhões, sendo 21 milhões para aluguel social e o restante para dragagem, limpeza e resgate das vítimas. Mais 48 milhões para a construção de pontes, totalizando 118 milhões. Além da contrapartida do Estado, que também não foi aplicada, de 147 milhões, que deveria investir basicamente em dragagem. Então, para não ficar aqui a impressão de que eu estou inventando, os senhores acessem aí a minha página no Facebook ou o meu blog, que os senhores verão lá que o candidato está mentindo, porque o senhor Hudson Braga, assessor dele... Por favor, seu tempo terminou. E o senhor Afonso Monerá responde ao processo. A sua tréplica, por favor, em 1 minuto, candidato. Lamentável, Garotinho, porque falar de responder processo, eu acho que você é campeão. Então, é lamentável que você venha trazer um tema desse e falar de processo. Abrir processo do TCU, da CGU, do MP federal, do MP estadual, é uma prática comum e é da democracia. E nós nos defendemos. Eu registro aqui o trabalho que o Afonso Monerá fez de largar sua prefeitura e ir para frente da cidade. Tenho muito orgulho da atuação dele, do homem público que ele é, do Hudson, que se dedicou a todos nós de melhorarmos a região serrana como melhoramos. Se aquela região sobreviveu a toda aquela maior catástrofe, entre as 10 maiores registradas pela ONU, foi porque nós ficamos lá presentes, nos dedicando. Eu fiquei 36 dias e voltaria, em qualquer lugar que tiver um acidente, eu voltaria. Agora, é lamentável que você venha falar de registro de TCU, de TCE, de CGU, de Superior Tribunal Federal. Candidato, o seu tempo. Agora, o candidato Luiz Fernando Pezão pode escolher os outros 3 candidatos para formular a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu pergunto ao senador Marcelo Crivella. Senador, o Estado vem fazendo um grande esforço na profissionalização dos seus jovens. São mais de 280 mil alunos hoje em centros de vocação tecnológica, junto com escolas de ensino médio diurna que nós estamos implantando. Como o senhor pretende, qual a sua proposta para a profissionalização dos nossos jovens? Agradeço a sua pergunta, Pezão. Os centros de vocação são cursos curtos, de apenas 3 meses. Esses cursos, a meu ver, ainda não preparam o jovem para esse mercado extremamente competitivo que nós temos no nosso país. Eu não sei se você tomou ciência, mas ontem saiu a RAIS. O Brasil
gerou 1.200.000 empregos, Rio de Janeiro só 120.000. Na Baixada Fluminense, apenas 1.200. Nós temos, no Rio de Janeiro, 500 mil de jovens que são nem estudam, nem trabalham. Eu vejo o esforço que o Estado faz, mas lembro aqui de que é muito mais, vamos dizer assim, o que nós precisamos é muito mais que isso. Eu acho que houve um crime que se cometeu contra os CIEPs. Não quero ver esse mesmo crime ser cometido contra as UPPs. Nós abandonamos um grande projeto de educação. Acho que nenhum aluno de CIEPs hoje está envolvido em tráfico de drogas, eles estudavam o dia inteiro, estariam muito melhor preparados. Projetos públicos, eu diria a você que para a gente preparar os nossos jovens realmente, nós precisávamos perseguir o horário integral. Até estaria aqui uma proposta da gente fazer uma TV Enem. Eu acho que é a maneira hoje, com as instalações físicas que nós temos, de quem estudar de manhã, ir para a televisão, assistir televisão à tarde, quem for à aula à tarde, assistir televisão de manhã, mas é uma maneira de manter contato com o aluno durante todo o dia, e, claro, com interatividade via computador. Eu me formei em escola técnica, sabe, Pezão? Aos 14 anos eu precisei começar a trabalhar. Naquela época nós tínhamos escola técnica do IBGE, está fechada. Eu me preocupo com você, eu acho que os jovens precisam ter preparo para esse mundo competitivo que a gente tem. Ok, a sua réplica, então, por favor, em 1 minuto. Nós trouxemos, nesses 7 anos e meio, mais de 320 mil empresas registradas na junta comercial. São mais de 1.162.000 trabalhadores com carteiras assinadas. Nossos jovens hoje têm a oportunidade de desfrutarem desses empregos que estão sendo gerados na parceria com o governo federal, na atração de investimentos que fizemos através da Petrobras, do segundo polo siderúrgico do país e agora nos tornando o segundo polo automotivo do país. Esse jovem ele está sendo preparado para ocupar os empregos. O depoimento que eu vi agora da Nissan, falando que foram os melhores operários que eles receberam no mundo de treinamento, foram aqui feito pelo nosso CVT e pelo Senai. É um orgulho ter criado esses postos de emprego, e continuar a investir em centros de vocação tecnológica junto com o ensino diurno, junto com o ensino médio diurno. Essa é a nossa proposta. Por favor. Agora a sua tréplica em 1 minuto. Eu não estou tão otimista quanto o Pezão. Não vejo esse clima nas ruas. Vejo muita violência exatamente por falta de perspectiva dos jovens. Repito, na RAIS, o Rio de Janeiro não gerou esse número de empregos todos que nós esperávamos. Aliás, de 2010 para 2014, a nossa receita pública cresceu muito menos que Minas Gerais. Nós perdemos o segundo lugar em arrecadação de ICMS no Brasil. Nós temos uma multiplicação de jovens que nem estudam, nem trabalham. Na questão do ensino básico, o Rio de Janeiro tem os piores índices na educação. Em todos os municípios do Sudeste, nós não temos um entre os 500 primeiros. Nosso primeiro colocado é Trajano de Moraes, em 503. Eu não posso festejar com esse entusiasmo a educação no nosso Estado. Ok, candidato. Agora é a vez do senhor formular a sua pergunta para os 2 candidatos que não responderam ainda, Lindbergh Faria e Tarcísio Mota. Quem você escolhe? Eu gostaria de falar com o Lindbergh. Okay. Lindbergh, você é meu companheiro do Senado e a gente tem tido uma preocupação grande sobre transporte. Isso. O Rio de Janeiro paga de subsídio para o transporte cerca de 5 bilhões e 800 milhões. 70% disso é para ônibus. Eu acho que é um exagero. Eu gostaria de saber a sua opinião. Boa noite. Primeiro, agradecer ao senador Marcelo Crivella pela pergunta. Eu tenho dito, senador Crivella, que existem 2 rios. Eu quero ser um governador que possa unificar o rio, derrubar o muro que separa o Rio Rico, o rio do cartão postal e o rio esquecido, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de Niterói, de São Gonçalo, do interior do Estado. Aqui no Rio do Cartão Postal tem muitos investimentos, bons serviços públicos. Nesse outro rio é muito abandono. Falo sobre transporte. O atual governo do Estado está gastando 8 bilhões e meio no metrô de Ipanema para a Barra da Tijuca. É uma obra importante? É. Só que a outra parte está abandonada. Ninguém fala em metrô para a Baixada Fluminense.
E o engraçado é que o metrô para na Pavuna, a 300 metros da Baixada Fluminense, e não entra na Baixada Fluminense. A linha 3, o Rio é o único lugar que o 4 vem antes do 3, senador Marcelo Crivella. A linha 3 era anterior, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A gente não sabe, as pessoas de São Gonçalo nem acreditam mais. Foram tantas promessas. E os trens da Supervia, que o senhor, inclusive, tem falado muito. Nós pudemos, com metade dos recursos que gastaram no metrô de Ipanema Barra, transformar todos os trens da Supervia em metrô de superfície, com reforma de estações. Essa é uma obra transformadora, porque mobiliza a Zona Norte, a Zona Oeste e toda a Baixada Fluminense. Mas o senhor fez uma pergunta importante também sobre a questão das empresas de ônibus. Nesse Estado, o governo do Estado não tem controle sobre as empresas de ônibus. A FETransport faz o que quer. É completamente diferente da situação de São Paulo, porque tem subsídio, tem que haver controle. Então, primeiro preciso, nessa área de transporte, que exista Estado, que faça o seu papel de regular e de fiscalizar. Ok, candidato, então, sua réplica. Pois é, eu acho que também tenho essa preocupação. É o único Estado da Federação que o bilhete único é emitido pela FETransport. As pessoas compram seu bilhete, pagam R$200, R$300, pagam adiantado, tem um giro financeiro e o Estado não tem controle sobre isso. No governo da presidenta Dilma, nos preocupamos muito com a mobilidade, mas sempre com a mobilidade com o transporte de massa, com aqueles veículos, com os trens, com os metrôs, com os veículos leves sobre trilho, que possam transportar o máximo de passageiros por hora. No Rio de Janeiro tem se dado prioridade ao ônibus, muitos deles correndo paralelamente à linha do trem, que é uma das mais longas do mundo. Isso causa muito engarrafamento, isso causa poluição e isso causa também prejuízo econômico, porque as pessoas chegam atrasadas ao emprego e muitas vezes também atrasadas de volta ao lar. Ok, então, 1 minuto para a sua tréplica. Senador Crivella, novamente, eu quero dizer que quero ser o governador para olhar para todos. Isso eu aprendi com Lula. Se governa para todos quando se olha para os mais pobres, para os que mais precisam. E aqui no Rio tem uma velha política. Você sabe que o candidato Pezão começou na política estadual como braço direito do candidato Garotinho. Foi secretário de governo de Rosinha Garotinho. Depois vice do Sérgio Cabral. Roda, roda, são os mesmos nomes de sempre. Sérgio Cabral, Pezão, Garotinho, César Maia. É preciso construir um novo caminho na política do Rio de Janeiro. Nós podemos ser essa opção. Eu quero fazer um novo pacto social do Rio, em cima de alguns pontos. Primeiro, governar para todos, não só para o Rio do cartão postal, mas para o Rio esquecido. Segundo, educação, CIEPs, escola de horário integral, valorizar o professor. Terceiro, democracia, escutar as pessoas. Ok, candidato Lindbergh Farias, o senhor que respondeu vai formular agora a pergunta numa ordem crescente para o candidato Tarcísio Mota. Tarcísio, 30 segundos. Eu quero ser o governador, coloque a educação como prioridade. Nós temos que cuidar da nossa juventude, preparar para o primeiro emprego. Eu quero resgatar o projeto dos CIEPs, do Brizola e da CIR, fazer os CIEPs do século XXI, uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, alta tecnologia, cultura, esportes, e valorizar o professor. Eu sei que você é da área da educação, queria saber dos seus projetos nessa área. 2 minutos para a sua resposta. Sabe, Lindbergh, eu acho que a questão da educação, a gente não precisa ficar inventando propostas mirabolantes. O que a gente precisa é dar condições para que os professores e os profissionais de educação realizem o seu trabalho. Eu li o seu programa, essa proposta dos CIEPs do século XXI. O horário integral, sem dúvida alguma, é um elemento importante, mas você corre o risco de cometer o mesmo erro que Brizola cometeu lá atrás, ao fazer o CIEP abandonar o resto da rede. Nós estamos diante de um caos na educação, de um governo do qual você participou, do qual o seu partido participou, que fechou escolas, que colocou os jovens fora da escola. Por favor, plateia, nós temos hoje menos 300 mil alunos na rede estadual. Nós temos os professores desvalorizados numa educação sucateada. O que a gente precisa é trabalhar com a questão da autonomia pedagógica, acabando com essa lógica da meritocracia que começou lá atrás do Nova Escola do Garotinho, e fazer a questão da autonomia pedagógica, dos projetos pedagógicos que são construídos pela própria escola, pela própria comunidade que se apropria da escola. Fazer da escola um polo
polo de produção cultural na comunidade para que a escola faça sentido, conseguir plano de carreira para todos os profissionais da educação, lembrando que escola é feita por professor, por merendeira, por inspetor, por secretário. Esse é o elemento. Nós temos servidores públicos que precisam ser valorizados, que realizam, que apesar dos pesares de todos os sucateamentos dos últimos 20 anos, realizam um bom trabalho lá nas suas salas de aula. E apesar disso, né, o que é importante que a gente perceba é que não precisa ficar fazendo em TV, Enem, CIEP do século XXI com alta tecnologia. Vamos armar as escolas que já existem, vamos recuperar os prédios que já existem, vamos valorizar os professores que já existem e esta juventude que tem que estar no banco da escola e não no banco dos réus. É assim que a gente vai garantir direitos para todos. E aí, a mesmice está aqui ao meu lado. A mudança, você sabe onde é que está. Sua réplica. Olha, candidato Tarcísio, o senhor sabe que há muito tempo eu queria que o PT saísse desse governo. Fiz uma luta interna no meu partido para tirar, porque por mais que o PMDB teve o apoio de Lula e da Dilma, eles governaram só para o Rio dos mais ricos. Esqueceram outra parte do Rio de Janeiro. E também o senhor sabe do que fizeram com os professores. Falta de diálogo, violência policial com professora em manifestação. Isso eu não admito. Você vai conversar com um professor lá de Nova Iguaçu. Nós tivemos uma relação de diálogo. Eu fiz o melhor plano de cargos e salários de Nova Iguaçu de todo o estado do Rio de Janeiro. A educação foi minha prioridade. Fiz o projeto Bairro Escola, fiz eleição direta para diretor de escola. Quando eu saí da prefeitura, infelizmente, o PMDB acabou com a eleição direta para diretor de escola. Agora, o projeto dos CIEPs do século XXI é um grande projeto. Uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, que prepare a nossa juventude para o futuro. Nós temos 30% de jovens sem estudar e trabalhar no Rio de Janeiro. Ok, agora a sua tréplica. Lindbergh, eu fico muito feliz de que talvez você esteja anunciando aqui o rompimento com a prefeitura de Eduardo Paes, do qual vocês são vice. E Eduardo Paes bateu em professor, cortou ponto de professor e vocês fazem parte da base daquele governo. Se é para romper, tem que romper com todo mundo e tem que romper programaticamente. Eu sou professor do Colégio Pedro II. A gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa ter proposta mirabolante, a gente precisa enriquecer o currículo, a gente precisa colocar aula de música, a gente precisa colocar aula de artes, a gente precisa colocar... fazer a escola ter sentido. O horário integral é um caminho importante, mas não adianta nada a gente ficar apontando para o horário integral enquanto a rede continua sucateada. Eu quero, do projeto dos CIEPs, recuperar, por exemplo, a questão da animação cultural, para fazer da escola um polo de produção cultural que faça sentido para as comunidades, que aí sim, numa gestão democrática, que garante a eleição para diretor, mas que garante a participação da comunidade nos projetos políticos pedagógicos de cada escola desse estado do Rio de Janeiro. Por isso eu quero ser governador. Ok, então agora o candidato Antônio Garotinho, que iniciou o bloco fazendo pergunta, vai responder a pergunta do candidato Tarcísio Mota, de acordo com as regras. O senhor tem 30 segundos. Garotinho, eu acho que muito me agrada que a gente está discutindo educação nesse primeiro bloco. E eu vou continuar no tema educação. Eu fui professor da rede estadual durante o seu governo. E o seu governo tinha uma proposta de educação que se chamava Nova Escola, que foi um tremendo, um estrondoso fracasso na educação pública. Você agora acredita que o eleitor que está lá em casa vai acreditar que você vai fazer diferente na educação? Eu, antes de mais nada, de responder a pergunta do professor Tarcísio, queria lamentar que, na minha pergunta, além de não dizer para onde foi o dinheiro da região serrana, o governador tenha lamentado e tenha brincado com o sentimento de 900 e tantas pessoas que perderam parentes, casas, perderam tudo. Lamentavelmente, não se brinca com o sentimento das pessoas. E aqui eu fiz uma pergunta, não obtive a resposta, e se brincou com o sentimento da população de Friburgo, de Petrópolis, Teresópolis, que está nos assistindo nesse momento. Olha, o meu governo terminou com 80% de aprovação. A prova disso, professor Tarcísio, é que a candidata que recebeu o meu apoio foi eleita no primeiro turno, com apoio, inclusive, do senador Marcelo Crivella. O programa Nova Escola, ele é um programa bem diferente dessa meritocracia. Ele era um programa de avaliação conjunta do desempenho da escola. A escola era avaliada e não é justo que uma escola onde o professor administra bem os recursos que foram descentralizados, receba como gratificação, não estamos falando de salário, salário deve ser igual para todos, de gratificação,
o outro de uma escola que administra mal os recursos. Em qualquer atividade, você deve efetivamente prestigiar aqueles que trabalham com resultado. Então, foi uma política de resultado, diferente dessa meritocracia fajuta que o seu Risolha está fazendo na educação. Isto sim, fechando escolas, acabando com escola de tempo integral e pior, tristemente, escola com menos de 20 alunos, sala de aula, ele manda fechar. Sua réplica, por favor. Garotinho, eu quero crer que nenhum professor que foi professor como eu na tua rede vai acreditar nessa tua resposta. O salário justo, aquele que você pagava, né, eu acho que é importante que a gente perceba que o salário justo tem que ser igual para todos, mas tem que ser um salário que valorize os profissionais da educação. Essa é uma questão importante. Era meritocracia, sim, continuada no governo da sua esposa, você esqueceu de dizer, em que nenhum candidato, até mesmo seu pupilo Sérgio Cabral, defendeu nas eleições de 2010, porque era um tremendo e estrondoso fracasso. A escola, a tal nova escola que você prometia, não tinha, por exemplo, concurso público para ser realizado. Faltava professor. As escolas que tinham as maiores notas, que ganhavam as maiores gratificações, eram aquelas que tinham menos professor, porque assim vocês economizaram dinheiro. No final, vocês são todos iguais. Para a educação basta o mínimo e para a educação basta competição e não a cooperação e a autonomia pedagógica, porque a educação tem que ser direito para todos, universal, laica, gratuita e radicalmente democrática. Sua tréplica. Eu lamento ter que dizer que o professor Tarcísio não conhece os números do Estado. Durante a minha gestão foram contratados por concurso público 78 mil funcionários públicos, dos quais 15 mil professores. Essa é a realidade. Pegue os dados do Estado e veja. Chegar aqui, fazer um discurso bonito, mas que não fala a verdade, não dá. Nós estamos tratando com seriedade. As pessoas que estão nos assistindo em casa, elas querem um administrador preparado, experiente, alguém que seja capaz de conduzir o Estado a uma crise financeira muito grave. O Tribunal de Contas disse que o Estado do Rio de Janeiro, no último ano, 2013, 21% de tudo que ele pegou de empréstimo, ele pegou para pagar juro de outro empréstimo. Isso é a falência total. Agora os candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por um telespectador pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. Neste primeiro bloco, o candidato que começa respondendo vai ser sorteado e nos blocos seguintes segue a ordem das bancadas. Vamos então saber quem abre a rodada de respostas. O candidato que vai abrir será o candidato Antônio Garotinho. Vamos então acompanhar a pergunta do Twitter, candidato. A pergunta é do Eric Henrique. O assunto polêmico, ele afirma. O que os candidatos têm a dizer sobre a desmilitarização da Polícia Militar? O senhor tem 2 minutos. É um processo, né? Mas nós não estamos preparados ainda para isso. A segurança pública, ela deve ser tratada em 3 níveis. No nível da prevenção, da modernização do aparelho policial e da repressão qualificada. No nível da prevenção, nós fizemos muita coisa. Foram 60 programas voltados para aqueles que são os alvos e as vítimas. Ao mesmo tempo que são os que mais matam, também são os que mais morrem. São os jovens entre 16 e 24 anos. Na área da modernização, nós fizemos delegacia legal, a sede do BOP, investimos para que a polícia saísse do atraso em que vivia. E na época da nossa gestão, nós fizemos um curso efetivo de treinamento da polícia. Hoje em dia se forma um policial com 6 meses. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você seria operado por um médico formado em 6 meses? Por que entregar uma arma a um policial em 6 meses? Ok, candidato, então, seguindo a ordem do debate, agora é a vez do candidato Luiz Fernando Pezão responder a mesma pergunta. O senhor tem 1 minuto. Eu acho que nós não estamos preparados ainda para a desmilitarização da polícia. Nós temos que avançar muito, nós temos muitos territórios ainda conflagrados. O crime dominou durante 30 anos, ninguém teve a coragem de enfrentar o problema da segurança pública. Quando nós chegamos no Estado, nem carro da polícia, os carros estavam sucateados, eram objeto até de filmes, né, populares. Os carros abandonados, a gente fez um grande investimento.
O policial que ia dar aula era um policial que recebia como pena treinar. Hoje nós temos um banco de talentos onde a gente paga uma hora-aula melhor do que a UFRJ para preparar esse policial. Nós vamos continuar a investir. Estamos abrindo agora concurso para mais 6.000 policiais no dia 31 de agosto e investir fortemente em segurança pública, levar a segurança a todos os locais, a todo o território desse Estado. Ok. Então, agora, seguindo a ordem, Lindbergh Farias, o senhor também tem 1 minuto. Olha, eu sou a favor, eu sou autor dessa PEC, esse debate está no Congresso Nacional. A polícia norte-americana é desmilitarizada, a inglesa também, a alemã também. Agora, independente de ser aprovada a PEC no Congresso, eu vou fazer uma reforma da polícia no Rio de Janeiro. Porque a nossa polícia está preparada apenas para o enfrentamento, para a guerra. Não está preparada para proteger o cidadão. É preciso respeitar o trabalhador, a nossa juventude negra nas comunidades. Eu quero entrar nesse debate, porque essa mudança é fundamental. E você pode fazer essa reforma da polícia envolvendo a própria polícia. Eu tenho dito também aqui, candidato Pezão, que nós vamos manter o projeto das UPPs. Agora, o PP, só com a ocupação policial, não resolve. Tem que ter escola de horário integral, ensino técnico profissionalizante. Nós temos que preparar os nossos jovens para a vida e para o primeiro emprego. Então, eu quero mudar um pouco a política de segurança. É preciso fazer a reforma da polícia e fazer políticas públicas para a juventude. Ok. Candidato Tarcísio Mota, agora é a sua vez de responder a pergunta do Twitter. Nós, do PSOL, somos completamente a favor do processo da desmilitarização das polícias. Esse é um elemento fundamental, trazido inclusive pelas manifestações de junho, que trouxeram esta pauta para toda a sociedade brasileira fazer a discussão. E é claro que se a desmilitarização é um assunto nacional, o governador pode tomar medidas desmilitarizantes no processo de formação da própria polícia. Eu queria lembrar aqui o caso do soldado Paulo Aparecido, morto sob tortura. Ele estava sendo treinado e foi morto sob tortura num calor de 40 graus. O policial que é treinado sob tortura, depois na sociedade vai fazer o quê? A gente precisa mudar radicalmente o processo de formação. A gente precisa garantir uma ouvidoria e uma corregedoria externas e independentes da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E a gente precisa valorizar o servidor, que precisa ter salário digno e condições de trabalho para fazer a sua função na sociedade. Só assim não teremos mais situações como Amarildo, Cláudia, DG, os mortos em Imbarieu, em Acari. Segurança deve servir para garantir o direito das pessoas. O candidato Marcelo Crivella fecha então esse bloco respondendo a mesma questão do Twitter. Eu acho que não há nenhum homem público com o mínimo de senso de realidade que não esteja preocupado o ponto que chegamos na violência do nosso Estado. Não acredito que nós vamos desprestigiando a polícia ou colocando em xeque a sua atuação de maneira generalizada, melhorar isso. É preciso cuidar muito da seleção, do treinamento, sobretudo uma corregedoria que corrija os erros que são cometidos. Mas é com essa polícia que nós precisamos proteger o cidadão. Eu creio também que esse cidadão precisa se aproximar dessa política, dessa polícia. Ela precisa ser humanizada. As pessoas precisam ter uma visão correta de que a maioria das pessoas da comunidade são pessoas de bem, que não querem viver ali sobre regras impostas, que não querem viver ali sob o comando de traficantes, que não apenas querem vender cocaína, que é uma coisa hedionda, mas querem mandar na vida das pessoas. Isso não pode ser permitido e a polícia precisa agir. Ok, candidato, veja quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate, agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band.